Hoje nós queremos falar sobre fé. É tão bom quando a fé inunda o nosso coração. A pessoa desesperançada recobra força e crê que é possível sobreviver, que é possível avançar, se sobrepor aos obstáculos. Então essa é uma noite de fé. Eu sou um homem de fé e eu tenho vivido milagres. E antes de eu ler a palavra de Deus, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo. Quando eu era ainda bastante jovem, isso então já faz bastante tempo, eu acho que há mais de 30 anos, um dia no dentista eu falei para ele: doutor Antenor, eu tenho uma pequena bolinha embaixo da língua, queria que o senhor olhasse. E ele examinou e disse: isso se chama rânula. Eu falei: mas o que é isso? Ele falou: é provável que um canal salivar tenha se obstruído por algum motivo, e aí criou esse corpo estranho. Eu falei: precisa remover? Ele falou: não, deixa aí, se um dia te incomodar, eu posso remover. A verdade é que nunca incomodou, era talvez menor do que a metade de um grão de arroz, mas eventualmente, fazendo a higiene bucal, eu via que estava ali, mas nunca me preocupei. Os anos passaram, há poucos meses, de repente no meio do dia, eu notei que embaixo da minha língua aquilo tinha crescido muito, estava do tamanho de um grão de feijão, aqueles feijão grande de salada, talvez uma falange assim. De repente eu notei, não foi algo que foi crescendo, de um dia para o outro aquilo estava grande. E confesso aos irmãos que eu fiquei preocupado, temi por aquilo, nem contei para a Auriana, porque não quis preocupá-la também, mas eu estava com dificuldade de acomodar a minha língua, eu sentia aquilo me incomodando, e fiquei preocupado, e fui orando uns 3 dias, até que lá pelo 3º dia, a fé inundou o meu coração, e eu creio que hoje o Senhor vai inundar aqui corações de fé, aleluia, e vai gerar uma atmosfera de milagre. Você pode baixar só um pouquinho, mas só um pouquinho, é só um pouquinho. E quando eu percebi que a fé tinha chegado a um nível para milagre, porque uma coisa é você dizer que crê que Deus pode fazer, a outra é ter certeza que Ele fará, né? Porque crer, eu creio que a maioria dos que aqui estão creem que Deus opera milagre, ou não viríamos a este lugar. Qual o motivo de vir a este lugar, se não para crer num Deus Todo-Poderoso? Mas daí a crer que Deus fará, é um outro ambiente. Mas de repente eu fui tomado daquela fé que opera milagres, e eu peguei um óleo de unção que tinha na minha casa, untei o dedo e falei: Senhor Jesus, é no teu nome, para o meu bem, mas é para a tua glória, que eu repreendo este mal. Eu falei: mal, de qualquer natureza que sejas, eu te repreendo no nome de Jesus, desarraiga e sai. Encostei o dedo e confiei que Deus faria. Irmãos, no dia seguinte a minha boca estava limpo, nem aquela marquinha inicial que eu referi, nem aquilo não restou. Eu creio que Jesus colocou a sua mão juntamente com a minha e operou um milagre, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Se você trouxe a sua Bíblia, abra por favor em Marcos, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 21 até o 24. Marcos, capítulo 5, o versículo 21. E eu quero convidar aqui pessoas que sabem ser de oração, que já estejam orando, para que ao longo dessa palavra o Senhor nos toque e opere milagre nesta noite aqui no nosso meio. Vamos ler Marcos 5:21, diz assim a palavra de Deus: passando Jesus outra vez num barco para o outro lado,
ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Amém. Aqui nós temos um pai vivendo a sua tragédia, vivendo a sua angústia, a sua tristeza. Você viu a leitura? Ele deixa em casa a sua filha pequena à beira da morte, para ir buscar socorro. Aqui quem é pai sabe, quando temos um filho enfermo, nós ficamos cercando aquela criança, e a mãe fica aconchegando, e dá um chá, e dá um remédio, e põe um pano quente na testa para ver se baixa a temperatura, para ver se de alguma maneira contribui para o bem-estar do doente. E nós só saímos quando não tem mais o que fazer. E entendemos que Jairo, ele percebeu que ele chegou ao seu limite, que a criança, em vez de melhorar, ia piorando. É uma situação terrível. Você esgota os seus recursos e percebe que não faz progresso. E a criança foi piorando, até que ele viu que ela estava moribunda, que ela ia morrer a qualquer momento. E ele tomou uma decisão: eu vou buscar Jesus para minha casa. Eu vou trazer Jesus para dentro da minha família, porque eu creio que Ele tem o poder de resolver esse mal e dar saúde para minha filhinha. E ele sai da sua casa. Aqui nós temos, queridos irmãos, uma atitude extremamente sábia, uma atitude corajosa e que já mostra a fé desse homem. Amados, não há absolutamente nada de errado de você procurar a ajuda do médico, de você ir ao hospital, absolutamente. De você procurar ajuda de um engenheiro, de um psicólogo, ajuda de um advogado, não há absolutamente nada de errado. O apóstolo Tiago, ele diz na sua epístola: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Notem, queridos irmãos, que Tiago usa o verbo no gerúndio. Ele não diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito desceu, diz descendo. Sabe o que significa? Que Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele continua ministrando favor ao homem caído, para que nós não entremos em desespero. E conforme os anos passam, o Senhor continua fazendo novas revelações no campo científico, da medicina, nas pesquisas, para que tenhamos algum conforto. E tudo vem dEle. E tudo é para Ele, por isso a glória é dEle, o louvor é dEle, os vivas de júbilo são para Ele, aleluia, bendito seja o nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E como crentes nós precisamos aprender. Se há na sua casa alguém doente, e você precisa levar ao hospital, ligue para o seu pastor, ligue para o presbítero, ligue para alguém da sua amizade na igreja, que você sabe que é pessoa de oração, e diga: estou saindo para o hospital, ore por mim, ore por meu filhinho, ore pelo médico, que Deus o use como canal da sua graça. Esse homem percebeu: os recursos que eu tenho já não são mais suficientes, a minha filha está à beira da morte. E diz que ele saiu à procura de Jesus, e quando encontrou o Senhor, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Observem, queridos irmãos, quando você estuda Gênesis capítulo 4, e a palavra de Deus conta a experiência de Caim e Abel fazendo o seu culto.
Depois na sua casa tenha a curiosidade e olhe. Você verá que Deus não pediu o culto de nenhum deles. Não há nenhuma instrução sobre culto. Mas qual é a reação que desperta em nós a proximidade de Deus? Não é um desejo de se ajoelhar e dizer: o Senhor é digno de louvor, de adoração, de honras e de glórias? Ou é só comigo que aconteceu, ou já aconteceu com mais pessoas aqui, de num culto onde a graça de Deus se manifesta, há um desejo em você de se ajoelhar, e talvez alguém já teve até desejo de deitar aqui com o rosto em terra. Há alguém que já teve esse desejo? Pessoas estão dizendo que sim, é uma reação. Deus está se aproximando de mim que sou um pecador. O que eu faço? Eu me ajoelho e eu o adoro, aleluia, e eu o adoro. O apóstolo Pedro, quando viu a glória de Jesus, disse: rogo-te que te afastes de mim, porque eu sou um homem pecador. Mas Jesus se afastou dele? Não, o Senhor perdoou os seus pecados, limpou a sua vida, transformou-o, chamou-o para o ministério e deu-lhe poder para exercer os milagres no seu nome, aleluia. Se você veio a este lugar, a revelação que temos de Deus: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você é bem-vindo a este lugar. A verdade é que o Senhor te esperava neste lugar para tocar a sua vida, tocar a sua família, mudar a sua história. Quando Jairo vê o Senhor Jesus, aleluia, ele deve ter sentido a glória da divindade do Senhor, a majestosa presença espiritual que tocava o entorno de Cristo, e ele sente aquilo e se ajoelha e diz, ele rogava muito dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Olha que oração linda. Olha que oração clara, que pensamento decidido. Rogo-te que venhas. Quem sabe hoje aqui mais pessoas dirão: Senhor, eu rogo-te que venhas à minha casa, venhas na minha empresa, venha no meu local de trabalho, rogo-te que venhas à minha família. E o Senhor foi com ele, e o Senhor irá com você. Aleluia. As pessoas da sua casa que não vieram saberão: papai esteve com Deus, mamãe esteve com Deus, aleluia. Porque se você invocar o nome do Senhor, Ele ouvirá a sua oração. Ele diz: rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Meu irmão, minha irmã, quando você orar, ore com clareza. Ore com clareza. Diga o que é que preocupa você. Se você se sente acusado por um pecado, fale isso para o Senhor. Você não poderá esconder isso dele. Eu muitas vezes já orei ao Senhor e disse ao Senhor: se eu pudesse, esconderia de ti os meus pecados, mas o que eu ganharia com isso? Qual o benefício se eu pudesse esconder de Deus algum erro da minha vida? Benefício nenhum, porque Ele é o Senhor, Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso assentar. O salmista disse: antes que a palavra se forme na minha boca, o Senhor já sabe todas as coisas, porque Ele é Deus e não é homem. Então não adianta você querer ficar se estrangulando, tentando achar uma maneira de contar para Deus. Conte com clareza, conte com transparência. Ele disse: rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos para que sare e viva. Notaram o objetivo claro? Eu quero que o Senhor venha, ponha a mão para que sare e viva. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, quando chamou os discípulos, a Escritura diz que Ele lhes deu poder e disse: indo, curai os enfermos. Notaram que não é uma luta em glória,
Ele deu autoridade, curai. A igreja foi chamada para curar. Curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. É uma ação prática, concreta. A igreja deve ir e os sinais devem ir seguindo a igreja. E hoje o Senhor operará milagres neste lugar, porque é a sua palavra que é pregada, é a sua presença que é glorificada. Esse homem tinha certeza: venha na minha casa, toque na minha criança, para que ela sare e viva. Aleluia. Quando nós olhamos a história de Ana, aquela mulher que não podia ter filho, e ela ora ao Senhor e disse: o Senhor me der um filho, eu darei ao Senhor o menino para o resto da sua vida. O Senhor ouviu a oração, porque é próprio de Deus ouvir a oração. Alguém orando aqui no seu coração agora? Tem alguém orando? Pode ter certeza, o Senhor está ouvindo. O Senhor ouviu aquela mulher. E quando passaram os anos e o menino foi desmamado, ela foi até Siló e disse para o sacerdote: por este menino orava eu. Eu não sei se você percebe a construção da frase, a maneira como ela se expressa, mostra que Samuel não era um menino qualquer, me dá uma criança. Não é assim, ela tinha em mente uma criança. E quando o menino crescia, ela percebia: é igualzinho como eu pedi, é do jeito que eu orei, o Senhor deu o menino. E por isso ela disse ao sacerdote: por este menino, não é por um menino, por este menino orava eu. Aleluia. A palavra de Deus nos diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Aquela mulher, ela só pediu um menino com clareza, mas era só um menino. Mas o Senhor fez daquele menino sacerdote, juiz, profeta. Ele ungiu o primeiro e o segundo reis de Israel. Se você orar ao Senhor com fé nesta noite, e eu creio que a tua fé já está crescendo, o Senhor responderá a oração, mas Ele ainda fará mais, porque é próprio de Deus fazer mais. Aleluia. E olha o que o texto diz: e foi com ele. Ele encontra Jesus, o adora, roga, faz uma oração clara, e o texto diz: Jesus foi com ele. E eu creio que nesta noite, aleluia, quando você for para a sua casa, o Senhor Jesus irá com você. Você sentirá a sua presença confortando, consolando, renovando a sua fé, aleluia. Jesus foi com ele. Não há nada mais especial do que Jesus andando conosco, aleluia. Esse homem devia estar muito feliz. Ele devia estar regozijando no seu coração, ainda que a sua filha continuasse enferma, mas agora ele já tinha uma solução. É como quando nós temos um problema e damos um salto positivo, fazemos algum progresso, nós nos sentimos tão bem, e esse homem já estava assim. E ele começa a voltar para a sua casa, e Jesus está vindo com ele, e o seu coração está tão satisfeito. Mas de repente, a palavra de Deus diz que um grupo de pessoas se aproxima de Jesus com outro problema. E Jesus vai dar atenção para outro grupo. Você consegue pensar no coração de Jairo? Ele que já tinha adorado o Senhor, feito a oração correta, já tinha manifestado fé, já estava dando tudo certo. Aí vem uma mulher com outro problema e Jesus vai atender a outra mulher. Eu creio que ele começou a ficar angustiado e começou a ficar preocupado. Porque esse povo agora interrompe o Senhor, interrompe a nossa volta. Minha filha está moribunda. O texto não diz que ele fale qualquer coisa, mas com certeza, como pai, ele devia estar pensando: está demorando muito, está demorando, e essa mulher não para de falar, e essas pessoas não param de falar. E quando ele está no meio dessa angústia, diz que estando Jesus ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, pessoas da casa de Jairo, e disseram: a tua filha está morta,
por que enfadas mais o mestre? Irmãos, agora que tinha dado tudo certo, irmãos, ele tinha conseguido a atenção de Jesus, o compromisso de Jesus, o Senhor até estava indo, mas começaram -se a demorar. A tua filha está morta, por que você enfada o mestre? Eu fico meio perturbado com esta pessoa que trouxe a notícia dessa maneira. Por que enfadas o mestre? Irmãos, a filha dele morreu. Aqui quem tem um filho sabe como amamos nossos filhos. Eu às vezes vejo as mães carregando criança tão pesadas e elas continuam carregando, parece que se agigantam, porque amam o seu filho, querem o bem do seu filho. Agora vem alguém e diz: ó, tua filha morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Não é assim que fala, irmãos. Eu fico pensando que nós precisamos que o Senhor nos mostre uma maneira apropriada de tratar as pessoas, irmãos, especialmente a pessoa que sofre, a pessoa que já não está bem, mas aquela pessoa que trouxe essa notícia não manifestou misericórdia. Por que você ainda incomoda o mestre? Tua filha já está morta. Mas quando Jesus ouviu essas palavras, ele disse para Jairo: não temas, crê somente. Essa tarde, quando eu pensava outra vez nessa palavra, eu fiquei pensando que hoje o Senhor está dizendo para mais corações aqui: não tenha medo, creia somente, não tenha medo. Irmãos, Jesus disse para ele: não tenha medo, só creia. Irmãos, sabe o que quer dizer só creia? Creia e não duvide, porque às vezes nós cremos e duvidamos, e o Senhor está dizendo: duvidar não, só creia. Só creia. O apóstolo Tiago, na sua epístola, ele diz que a pessoa que pede algo para Deus, está lá no capítulo 1, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Todos nós já tivemos no mar, a onda vem e volta, fica aquele movimento. Tiago diz assim: não pense tal homem que alcançará de Deus coisa alguma. Nessa noite, feche seu coração para a dúvida e creia somente. Fala: Senhor, eu quero crer somente. E se precisar, peça: Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu só quero crer que o Senhor fará. Feche seus ouvidos para essas pessoas que não têm piedade, que não têm misericórdia e que não têm fé, e ouça a palavra de Jesus dizendo: creia somente, creia somente. E diz assim: não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Irmãos, aqui há uma lição para a pessoa que quer ser vitoriosa no campo da fé, para a pessoa que quer ser vitoriosa na esfera dos milagres. Você também precisa aprender a andar com Pedro, Tiago e João. O que esse texto nos fala é de andar com pessoas que creem também. Às vezes você fala para uma pessoa que não tem fé e você diz: olha, estou com um projeto de venda fantástico, estou com uma ideia genial, esse mês vou bater as metas, esse mês vou faturar tanto, e você diz para uma pessoa que não é Pedro, Tiago e João, e a pessoa fala para você: agora na pandemia não vende nada. Você estava todo animado, a fervura estava lá em cima, a pessoa joga um balde d'água e fala: não, agora não vende nada, agora não funciona. Como se Deus dependesse de um cenário favorável para operar um milagre a favor da sua vida. Deus não depende dessas coisas. Aleluia. Você consegue entender isso? O Senhor Jesus não deixou que outros o seguissem, está escrito: não permitiu que alguém o seguisse. Então, se você tem no seu rol de relacionamentos pessoas negativas, com espírito de falência, de fracasso, de morte, pessoas que só caminham para baixo, não permita que essas pessoas andem com você.
Ah, mas eu não quero ser rude. Você quer ser mais gentil que Jesus? Não permitiu que essas pessoas o seguissem. E você fala assim, olha, eu estou desempregado, mas vou fazer um currículo, vou levar em tal lugar. A pessoa fala assim, ih, agora não adianta, vai jogar no fundo de uma gaveta, ninguém vai te chamar. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Não tema, crê somente, faz. Se separa dessas pessoas, escolhe perto de você Pedro, Tiago e João. Ande comigo, eu sou um homem de fé. Ande com a pastora, uma mulher de fé. Aqui tem homens e mulheres de fé, moços e moças de fé. Ande com pessoas assim, porque quando você troca uma ideia com uma pessoa de fé, e você diz, estou com um projeto assim, a pessoa diz, vai varão, o Senhor é contigo, e eu vou ficar orando por você, e assim que você fechar o contrato, fizer a venda, ou tiver a cura, tiver a resposta, eu quero me alegrar com você. Notaram a diferença? Pedro, Tiago e João são homens de fé, são pessoas de oração, pessoas que andam com Jesus. Escolha andar com pessoas assim, para que você também experimente milagres na sua vida. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, está aqui. Observe que o mesmo grupo que estava chorando, agora já está rindo. São pessoas sem sentido na sua vida, que não têm compreensão do ambiente onde estão. Ora, elas deveriam ter dito amém, deveriam ter dito que bom, começaram a rir do Senhor. E aqui você precisa aprender. Se riram de Jesus, se riram do Senhor da igreja, você pode ter certeza, vão rir de você que é membro da igreja. E quando você sai da sua casa, a pessoa olha para você e já fala, é roupa de crente? Já vê que está indo para a igreja. E alguém da sua casa diz, está indo de novo para a igreja? Você já não foi na terça? Você não foi na quinta? Por que você não leva o seu colchão para lá? Você recebeu o seu salário e está separando o seu dízimo. A pessoa fala assim, já está indo lá levar dinheiro para deixar o pastor rico? Notaram? Irmãos, riram de Jesus. Acha que não vão rir de você? Claro que vão rir. Mas olha a diferença das pessoas com fé. O pastor Nai estava dizendo que na igreja em Florianópolis, a irmã que faz a reunião da melhor idade, é uma irmã muito querida, muito bem situada financeiramente, e uma vez por mês tem essa reunião, e ela coloca muito bolo, muita comida, muito salgado, e é uma comilança. E alguém chegou para a irmã Marita e disse, sabia que muita gente vem aqui só por causa da comida? Irmão, se ela não fosse um tipo de crente Pedro, Tiago e João, ela ia se abater. Mas ela é tipo Pedro, Tiago e João, sabe o que ela diz? Sabe que é verdade? Então eu vou caprichar ainda mais. Notaram? Aleluia! Deixa o Senhor mudar a sua perspectiva. Pare de andar com gente fracassada, com gente que não olha para frente, com gente que tenta roubar a sua fé. Nunca esqueça disso. Você jamais conseguirá ser mais gentil do que Jesus. Ele colocou essas pessoas todas para fora. E olha uma coisa, ele disse, a menina não está morta, ela dorme. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreveu o seguinte, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Eu fico assustado quando eu vou ao cemitério e vejo uma lápide que diz assim, saudades eternas. Irmão, quando eu morrer, não sinta saudade eterna de mim, a não ser que você está indo para o inferno, aí sinta saudade eterna. Mas eu estou indo para o céu e espero que você também esteja indo. E coloque na minha lápide, até breve. Até logo, meu pastor. Até logo, meu irmão em Cristo.
Porque os que morreram em Cristo, eles dormem. E Jesus disse: a menina não está morta, ela dorme. E riram-se dele. Mas o Senhor, Ele estava com o grupo da fé. Irmãos, prestem muita atenção. Esses dias eu via numa rede social, alguém compartilhou um flyer, onde estava escrito: Deus está mais próximo do ateu que é honesto, do que do religioso que acha que é santo. Eu vou repetir, porque alguns cristãos tolos compartilham essas coisas, acho bonito. Deus está mais perto do ateu que é honesto, do que do religioso que acha que é santo. Irmãos, Deus não está perto do ateu honesto, porque a Bíblia diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. E caia da cadeira. O ateu pode ser honesto, ele pode pagar bem as dívidas, ele pode ser fiel para sua esposa, fiel para os seus filhos, ele pode ser correto no seu vocabulário. Se ele é ateu, ele está indo para o inferno, Deus não está perto dele. É só você ler a palavra de Deus. E quero mais uma boa notícia: você é santo. E o mundo não entende isso, porque eles acham que santo é perfeito. Nós não somos perfeitos, nós somos santos, segundo a palavra de Deus. A palavra santo empregada em relação à igreja significa alguém que foi separado para Deus. E eu quero te dizer, você foi separado para Deus. O Senhor te comprou, Ele te remiu com bom preço, perdoou os teus pecados, escreveu o teu nome lá no livro da vida. E você já falou: eu nunca mais volto na igreja, e está aqui de volta. Eu não gosto de ser pastor porque às vezes ele prega duro, voltou. Eu nunca mais vou tocar na igreja, tocou de volta. Nunca mais vou dar dízimo, deu de volta. Por quê? Porque Deus escolheu você. O Senhor disse: não me escolheste vós a mim, antes eu vos escolhi a vós, para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça. Ele disse: eu vos amei primeiro. Paulo diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Você foi feito santo para Deus, separado para Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, Ele entra no lugar e diz assim: tendo-os feito sair. Nunca esquece. O Senhor pôs todo aquele povo que não acreditava para fora. E diz assim: tomou consigo o pai e a mãe da menina, claro, quem queria o milagre, e os que com ele estavam, Pedro, Tiago e João, e entrou no quarto da menina, e pegou na mão da menina, e disse: Talita, cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E diz que a menina levantou e logo caminhava, porque ela já tinha quase 12 anos. Que dia feliz na casa de Jairo. Aleluia. O céu chegou na sua casa, Jesus chegou na sua casa, pegou a mãozinha da criança: Talita, cumi, Talita, levanta-te. E ela recobrou vida. E o Senhor é glorificado em todo o mundo quando essa palavra é pregada. E nesta noite eu quero orar com você. Você que precisa de um milagre, eu quero orar sobre a sua vida. Ponha-se de pé gentilmente. Eu não sei qual a sua necessidade. Aqui era uma cura. Quem sabe nós tenhamos alguém doente aqui nesta noite, como eu tinha aquela doença sob a língua. Quem sabe alguém aqui precisa de uma cura financeira. Deus, Ele é o mesmo. Ele continua multiplicando o pão, o peixe, transformando água em vinho. Aleluia, multiplicando o óleo, a farinha. Aleluia, aleluia. O Senhor, Ele continua operando sinais no céu e na terra. Na sua casa, quem sabe tem um problema, talvez alguém desempregado. Não pense que eu estou tentando adivinhar, não preciso adivinhar. Eu só estou querendo dizer para você que para o Senhor todas as coisas são possíveis.
Se alguém precisa de um milagre e gostaria de fazer como Jairo, eu quero te convidar. Ajoelhe ao lado da sua cadeira, ajoelhe virado para cá, porque você já orou antes virado para lá. Ajoelhe ao lado da sua cadeira e diga: Senhor, eu preciso de um milagre. Conta para o Senhor o que é. Conta. Faça igual Jairo. Diga: Senhor, eu quero que o Senhor venha na minha casa, imponha as mãos sobre a minha filhinha, para que ela sare e viva. Ninguém se sinta constrangido nem obrigado a fazer isso, mas se você precisa de um milagre, diga: Senhor, eu preciso de um milagre. Remasai. Aleluia. Ó Deus querido, ó Senhor Jesus, eu preciso de um milagre. Eu que estou ministrando a palavra preciso de um milagre. E aqui tem pessoas dizendo: eu preciso de um milagre. Sabemos que o Senhor é o mesmo, e viemos te procurar aqui nesta noite e te achamos. E nós estamos ajoelhados na tua presença, estamos curvados debaixo da tua glória. Ó Senhor, tenha misericórdia desta minha irmã que ajoelhou aí, Senhor. Tenha misericórdia do meu irmão que ajoelhou, do moço, da moça. Abençoe os que estão em pé orando pelos demais, dizendo: faça um milagre, faça um milagre. Aqui somos todos como Pedro, Tiago e João. Nós queremos entrar no mesmo quarto com o Senhor, e queremos ouvir o Senhor dizendo o nosso nome e chamando: levanta-te, 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 levanta-te. Ó Senhor, opera um milagre. Opera um milagre. Anamasterias tui decantros teifanai. Anamacheia quique alai de roufar. Ó Espírito de Deus, ouve esta oração. Ponha-se em pé gentilmente e continue orando um instante. Aleluia, aleluia. Desfaz, Senhor, a enfermidade. Desfaz a dor agora, eu te peço, humildemente, com reverência, mas com ousadia. Desfaz, Senhor, a dor. Tira este mal, Senhor, tira esta enfermidade. Tira com a mão, Senhor, para que todos saibam que foi o Senhor que fez, para que todos reconheçam que foi o Senhor que fez. Tira este mal. Olha, Senhor, a pessoa que está aqui desempregada, endividada, pobre, não sabe o que fazer da sua vida financeira. Eu sei, Senhor, que tudo é possível para Ti. Opera milagre, Pai, na vida profissional. Ó Deus, dá, Senhor, a Tua bênção que enriquece e que não acrescenta dores. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro. A verdade é que eu te adoro. Aleluia. A verdade é que eu te louvo, Senhor, e esta igreja te honra e te bendiz. Estamos curvados, como Jairo, a teus pés, curvados, toda a nossa vida disposta a teus pés. Eu oro assim, ó Deus, para o meu bem, para o bem da igreja e para a glória e o louvor de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida, que uma vitória, uma resposta clara de oração chegue até você e você possa saber: foi Jesus que fez isso na minha vida.